Olá pessoal, sou o jornalista Lucas Silveira, é um prazer, uma alegria ter a sua companhia, ter a sua audiência no nosso programa de hoje, que vamos falar aqui sobre o lançamento do livro Gestão Paroquial para uma Igreja em Saída, de autoria de Dom Edson Oriolo. Ele é bispo auxiliar na Arquidiocese de Belo Horizonte e esse livro aqui narra um pouco aí da trajetória, da vida aqui, né, como padre, como pároco, na cidade de Pouso Alegre, na cidade de Ouro Fino, Borda da Mata, no período em que Dom Edson esteve aqui na Arquidiocese de Pouso Alegre. Agora ele narra sua experiência nesse livro aqui, que está lançamento em primeira mão, você está acompanhando aqui no nosso programa e já está nas livrarias à venda o livro Gestão Paroquial para uma Igreja em Saída. Dom Edson Oriolo, mais uma vez quero agradecer o senhor que abriu as portas da sua casa para receber a nossa equipe e para falar desse lançamento do livro aqui, mais um para sua coleção, né? Então, Lucas, é uma grande alegria a gente poder participar desse programa tão importante aqui no sul de Minas, onde leva muita informação, muito conteúdo, muito conhecimento. E nada mais do que também a gente retornar um pouquinho aonde que eu aprendi a ser padre. Hoje a gente tenta ser bispo lá na Arquidiocese de Belo Horizonte. Vem escrevendo, tendo a oportunidade de escrever alguns conteúdos sobre essa nova evangelização. Desde quando o Papa Paulo VI falou de uma nova evangelização e agora o Papa Francisco de uma igreja em saída, eu tenho tentado assim colocar no papel e saber o que nós trabalhamos aqui na região do sul de Minas, na paróquia de Ouro Fino, na paróquia de Borda, na Catedral de Pouso Alegre. São experiências colocando aí dentro de um conteúdo mais teológico todo esse trabalho de evangelização que hoje a gente também tem lá na Arquidiocese de Belo Horizonte. Ô Dom Edson, quanto tempo o senhor esteve aqui na Arquidiocese de Pouso Alegre para estar trazendo essa experiência nos livros? Foram quantos anos de padre aqui? Foram 25 anos, né? 25 anos tentando aí lançar a semente do verbo. Em Ouro Fino, nós trabalhamos com um grande projeto. Eu sempre trabalhei com projeto, processo, essas coisas. O nosso projeto em Ouro Fino era comunidade, uma planta que a gente cuida. Quando a gente começou a exercer um ministério lá, nas comunidades da zona rural, indo, dando curso, tudo. Depois, chegando em Borda da Mata, criamos um projeto formando rede de comunidades. O nome do projeto era Quem Planta Sorriso, Colhe Felicidade. E quando eu cheguei em Pouso Alegre, nós começamos a trabalhar dentro da pastoral urbana, uma nova maneira, né? A comunidade, a catedral não é a mesma, nós começamos sem a sua participação, depois nós fomos com a sua participação e nesse processo de como evangelizar uma cidade que vem desenvolvendo cada vez mais, e eu sempre comparava como a região que mais cresce no mundo, que é a região dos tigres asiáticos, toda aquela região de comércio, tudo. E aqui Pouso Alegre cresce também, e é um coração, a catedral é um coração de mais de 50 cidades que gira em torno não só da dimensão social, política, mas também religiosa. Então, essas experiências com determinadas técnicas que a gente tentou colocar isso nessa obra Gestão Paroquial para uma Igreja em Saída. Agora, Dom Edson, como que o senhor foi dividindo assim os tópicos para produzir esse livro e como que é o contexto? Tem cada uma parte de uma cidade, de uma paróquia, como que foi dividido os temas? Não, o principal é mostrar que uma maneira de evangelizar através da gestão. Primeiro, hoje todo mundo fala em gestão. Fala em gestão educacional, gestão econômica, gestão política, gestão empresarial. E aqui eu falo de gestão religiosa, gestão na vida paroquial. O que é gestão? Nós estamos vivendo a realidade, o dia a dia, o nosso cotidiano. E nós precisamos de atingir uma excelência. Então a gestão significa o quê? Tudo aquilo que nós vamos fazer para atingir a excelência. Processos, planejamento, técnicas de coach, técnicas de marketing, orçamento, alçadas, dízimo. Então, tudo isso que nós fizemos para atingir a excelência. Então, o livro vai mostrar, olha, nós podemos melhorar a dinâmica da evangelização.
E como que nós vamos fazer uma igreja em saída? Então nós precisamos trabalhar com a gestão. Agora, recentemente eu estou trabalhando com outro algoritmo e também design thinking, que é um outro processo de gestão que a gente está trabalhando na pastoral do dízimo, usando essas técnicas, essas ferramentas de recursos para uma evangelização, para que o evangelho seja, a boa nova seja mais eficaz. Então é esse processo daqui para lá. Então nós trabalhamos mostrar o que é o padre gestor. É aquele que observa, aquele que analisa, aquele que olha, aquele que conhece a realidade. Então ele está sempre atento para achar um meio e não perder a oportunidade. Aquilo que fala a própria conferência de Aparecida, né? Nós não podemos perder a oportunidade para evangelizar. Então hoje, Dom Edson, a igreja ela tem que caminhar com a modernidade, vamos dizer assim, com a tecnologia. Então hoje, um padre, uma paróquia, para ela conseguir atingir os resultados da evangelização, é necessário também se adequar às realidades do dia a dia, né? Nós temos que conhecer, principalmente, né? Porque o que é a paróquia? Qual que é a finalidade da paróquia? A paróquia existe para evangelizar, tem que ser uma casa de oração, uma casa do relacionamento, uma casa da acolhida. Mas como que eu vou fazer com que as pessoas possam buscar esta realidade? Então nós temos que ter ferramentas e o livro vai ajudando. Por exemplo, na gestão de marketing. E eu trabalho muito com marketing, mostrando coisas importantes que tem que existir na vida da própria comunidade. Inclusive aqui, a gente vou pedir até pro Bravo mostrar pra gente aqui, tem a parte aqui da pesquisa que o senhor chegou a fazer na Catedral de Pouso Alegre, a respeito aí dos horários de frequência. É uma coisa assim inovadora na época, né? É muito difícil uma igreja fazer uma pesquisa, também, né? Muitos lugares não têm ciência que nós precisamos de ter a realidade. Descobrir quais as pessoas que participam e por que elas participam. Então aí a pesquisa é questão de homens, de mulheres, por que busca aquela igreja, por que a pessoa desloca de um lugar para o outro. Então essas questões de ajudando também. E quando o senhor fez, escreveu o livro e teve essa pesquisa aí na Catedral, o senhor descobriu muitas coisas que às vezes as pessoas no passado não tinham essa noção do horário das pessoas que frequentam. A própria missa do meio-dia 15 saiu dessa pesquisa também, né? Saiu dessa pesquisa também, mostrando que era um público rotativo que gostaria de ter oportunidade de participar de missa durante a semana. E como nas paróquias não tinha, então vinha para o trabalho, colocava o tempo do almoço, aquele horário de entrar em comunhão para com o próprio Deus. Na gestão de marketing também, se você olhar, tem algo importante que as nossas paróquias precisam de ter, né? Por exemplo, uma igreja bem iluminada, uma igreja com bom som, uma igreja que tem banheiro, uma igreja que tem espaço para as pessoas portadoras de deficiência. Então, isso tudo ajuda dentro desse processo de evangelização, né? Como acolher bem as pessoas. E o próprio Papa Francisco vem com esse discurso a respeito disso, né? Inclusive a gente tem aqui na parte de marketing, tem marketing de serviços, conceitos de serviços, clientes e suas necessidades. Quer dizer, o senhor trata uma forma administrativa da igreja sem tirar o cunho da fé e da evangelização também, né? Sim, sim. É porque o Papa Francisco, eu tenho trabalhado muito nessa questão. O Papa Francisco, recentemente, ele escreveu um motu próprio. O que significa o motu próprio? É uma normativa a respeito para administrar bem a igreja. E o Papa fala que tudo aquilo que entra na vida da igreja deve ser para 3 coisas. Isso é do próprio Código de Direito Canônico também que fala a respeito disso. Para a evangelização, para o cuidado da igreja e assistência aos pobres. Então, tudo que entra, todas essas doações, ofertas de dízimo, de coleta, de agradecimento, doações, nós temos que encaixar onde? Para a evangelização, para a ajuda aos pobres e o cuidado da igreja. Então, por isso que nós precisamos de saber administrar bem e essas ferramentas vão nos ajudar. Recentemente, a gente está trabalhando em Belo Horizonte com planejamento orçamentário. Então, toda paróquia ela tem que ter o seu planejamento orçamentário. O que ela gasta, o que ela recebe, e o que ela investe, o que ela não pode investir e o que ela deve investir. Então, as lideranças reúnem, eu vou lá a nível de forania, a nível de região episcopal, e a gente mostra, olha, vamos organizar um planejamento para que não tenha
problemas mais sérios na parte administrativa. Eu achei um tópico aqui interessante, queria até que o Dom Edson comentasse com a gente como aplicar o marketing na vida paroquial. Dom Edson, como que o senhor chegou a esse objetivo e como é possível aplicar esse marketing na vida paroquial? O marketing, às vezes as pessoas quando escutam marketing falam que é publicidade, mas não tem nada a ver uma coisa com a outra. Publicidade, você entende disso também, né? Sabe muito bem. O que é? A gente precisa de descobrir as necessidades e os desejos das pessoas, mas não fala que as pessoas têm inúmeras necessidades. A gente poderia colocar no topo a necessidade espiritual. Então eu tenho uma necessidade de buscar a Deus, de rezar, de estar em intimidade com Deus. O que eu faço agora? A igreja vai favorecer esta realidade. Eu tenho uma parte aqui interessante que eu coloco nessa questão do marketing, ajudando assim para a gente tentar ajudar como favorecer para que as pessoas colocam. Então aqui eu apresento situações aqui que a comunidade ela possa ajudar. Então como é que eu vou uma igreja? Tem que ter o quê? Tem que ter acessibilidade, tem que ter favorecimento para as pessoas. Cadeirante, carrinho de bebê, é verdade aqui, ó. Só para vocês terem uma noção que no livro está na página 76, eu até recomendo a vocês que acompanham nosso programa aqui, lideranças, porque o livro não é só, né, Dom, é destinado a padres, não é só padres, não, a todas, comunidades em geral. E olha só, tem aqui, a gente vê que, e como fazer, por exemplo, Dom, aproveitando aqui no deixa, naquelas igrejas mais antigas, onde não tem acessibilidade, é patrimônio, depende de vários processos, como adequar a igreja para esses meios hoje, sem ferir aí o patrimônio? Nós temos os conselhos administrativos, os conselhos pastorais, a gente partilhar, a gente reunir com as pessoas, escutar, porque dizem os especialistas em administração que toda necessidade gera uma demanda. Então é isso aí. Então surgiu uma necessidade, nós precisamos de criar, então descobrir essas situações. Por isso que hoje uma técnica nova, não coloco no livro, porque eu estou fazendo um estudo disso, eu vou apresentar recentemente num congresso sobre design thinking dentro de um processo de evangelização. Aquela pessoa que vai fazer o design, ela vai descobrir a necessidade e colocar isso. Nós também temos que descobrir tantas necessidades nas pessoas para isso também. E é possível também você mexer num patrimônio sem tirar a caracterização, claro, né? Uma acessibilidade, né? Mudar tudo. A gente não é o jeitinho do brasileiro, mas por outro lado achar uma maneira para que nós possamos acolher bem as pessoas. Bom, a gente vai continuar falando aqui sobre o livro aqui, Gestão Paroquial. Eu só vou pedir um intervalo. Daqui a pouquinho a gente volta e nós vamos falar depois de um tema muito interessante, que é a gestão paroquial de conflitos também, que está sendo abordado no livro do Dom Edson. A gente volta já depois do intervalo. Olá, de segunda a sexta-feira nós temos um encontro marcado aqui na TV Câmara. São 5 horários alternativos para você ficar por dentro das principais notícias, aqui no Jornal da Câmara. Estou aqui para convidar você, amigo telespectador da TV Câmara, para acompanhar de segunda a sexta, 9 horas da noite, o programa Câmara Entrevista. Também tem os horários alternativos do programa que você acompanha aí na nossa programação da TV Câmara. De segunda a sexta, Câmara Entrevista, aqui pela TV Câmara Pouso Alegre. A Câmara de Pouso Alegre facilita a sua vida. O CAC tem novos serviços. Conheça e aproveite. Cartão Nacional e Municipal do SUS. Nota fiscal eletrônica para produtor rural. Cartão do produtor rural.
impressão de declaração eletrônica de acidente de trânsito, boletim de acidente de trânsito, danos pessoais causados por veículos automotores de via terrestre e consulta de multas veiculares. O CAC oferece ainda a emissão do CPF, além dos serviços já tradicionais: balcão de empregos, agendamento para carteira de trabalho, agendamento para carteira de identidade e confecção de currículo. O CAC funciona na Câmara Municipal de Pouso Alegre de segunda a quinta-feira, do meio-dia às 6 da tarde, e na sexta-feira, das 8 da manhã às 2 da tarde. Mais informações, ligue no 3429-6512. Câmara Municipal de Pouso Alegre, novos serviços para melhorar a sua vida. Você sabia que o trabalho dos vereadores tem impacto direto na sua vida? Por isso, é tão importante que você acompanhe as ações, decisões e os projetos que os vereadores votam aqui na Câmara Municipal de Pouso Alegre. Para te ajudar, existe o Transparência Já, uma prestação de contas mensal do trabalho dos parlamentares de Pouso Alegre. Cidadão, é seu direito saber e é nosso dever informar. Acompanhe o Transparência Já e fique por dentro. Só se entende o futuro conhecendo o passado. Fatos históricos, coleções. A vida e memória do povo de Pouso Alegre estão no Museu Histórico Municipal Tuani Toledo. Visite o espaço. O museu fica no prédio da Câmara, Avenida São Francisco 320, no bairro Primavera. O museu funciona de segunda a quinta, do meio-dia às 6 da tarde. Na sexta-feira, das 8 da manhã às 2 da tarde. E nos sábados, das 10 da manhã às 4 da tarde. Você pode ainda agendar uma visita guiada para a sua escola ou grupo. Basta ligar no 3429-6511. Só se entende o futuro conhecendo o passado. Visite o museu. Ok, estamos de volta, continuando o nosso programa hoje aqui. Na verdade, hoje quem recebe a gente aqui é o Dom Edson Oriolo. Ele abriu as portas da sua casa para receber nossa equipe, para também apresentar o seu livro aqui. Olha, Gestão Paroquial para uma Igreja em Saída, da editora Paulus, que já está à venda, né, Dom Edson? Já está nas livrarias católicas, né? Nas livrarias aqui da nossa região também, o livro Gestão Paroquial. E é um livro muito interessante, não só para padre, né? Porque a gente pensa, o livro é para padre, Gestão Paroquial é padre. Não, leigo também, você que quer saber um pouco de marketing, você quer estudar um pouco de marketing na igreja, como forma de planejamento. Hoje, aqui, o livro do Gestão Paroquial do Dom Edson Oriolo é um exemplo. E no bloco anterior, a gente iniciou falando em gestão de problemas. Conflitos, problemas, Dom Edson, não é só nas empresas que tem conflitos, nas casas, na igreja também tem conflito e às vezes tem que entrar com uma gestão para tentar amenizar esses conflitos, né? Como fazer isso? É o que mais tem na vida de uma paróquia, na vida de uma organização, principalmente na vida de uma paróquia, a questão dos conflitos, as divergências, pensamentos diferentes, eclesiologias diferentes. Um pensa que a igreja é um lugar de show, outro pensa que a igreja é um lugar de oração, outro pensa que a igreja é um lugar de comércio, outro pensa que a igreja é o lugar do silêncio. Cada um tem a sua concepção eclesiológica e frente a isso surgem os conflitos. Questão de chave, por exemplo, eu tenho a chave, então eu que tomo conta de determinadas coisas, ninguém pode tomar. De repente chega uma outra pessoa, ela quer ter a chave e surgem os conflitos. A visão de uma maneira, eu gosto que a luz seja acesa de tal maneira, a outra pessoa não gosta. Nas equipes de pastorais, cada um pensa de um jeito. E aí eu apresento que nós temos muitos conflitos. E o Papa Francisco, recentemente, ele vem repetindo muito uma máxima interessante que
frente aos conflitos, nós temos que ter a unidade. Então, criar esse espírito de unidade e saber que o fim último é buscar as coisas do alto, buscar as coisas de Deus. Então, a gente tem que sempre sentar, dialogar, conversar, colocar na mesa os problemas, escutar as pessoas, o pensamento, falar, olha, hoje nós vamos fazer dessa maneira, na próxima semana vai ser de outras maneiras. Às vezes o padre fala uma determinada coisa, desagrada um, agrada o outro não está nem aí. Então nós precisamos dessa unidade frente aos conflitos. Então por isso que eu trabalho numa questão e coloco a experiência. Até vamos imaginar a pintura da catedral, quantos conflitos, chegamos num objetivo em comum. Então determinadas coisas, mudar um banco e determinada postura, às vezes vem um padre com um pensamento diferente do que está e começa a surgir aquelas picuinhas, começa a surgir aquelas fofocas e um fala, um conta tudo. Eu sempre Cada um tem uma versão diferente, né? Eu usava aquela máxima aqui que muitas pessoas elas chegam, as más línguas elas falam e as boas confirmam, né? Então vem uma pessoa, fala mal e a gente que é uma boa pessoa, a gente acaba confirmando aquilo e levando para frente. Então isso, mas saber que o fim último é fazer a experiência, como diz o próprio salmista, né? Como é suave, como é belo, vivemos todos juntos como irmãos. Isso é importante. Bom, agora que no livro também o senhor aborda um pouco da teologia do povo que o Papa Francisco tem pregado aí nas suas homilias, né? Ele até cita como exemplo lá na Argentina, né? Isso é importante também a população ter esse conhecimento, né? Sim, a motivação teológica, pastoral, eclesiológica, cristológica do livro foi 2 encíclicas de 2 papas. O Papa Paulo VI, que a igreja coloca como beato, em 1975 ele escreveu uma encíclica, uma exortação apostólica sobre a evangelização no mundo contemporâneo, que a igreja precisa de evangelizar, mostrar o evangelho. O Papa Francisco, logo no início do seu pontificado, frente a um sínodo sobre a nova evangelização para a transmissão da fé cristã, ele escreve uma outra exortação apostólica sobre a alegria do Evangelho. E o que levou foi essas 2 encíclicas, uma exortação apostólica sobre a evangelização no mundo contemporâneo e a alegria de evangelizar. O que mostra? Que anunciar o Evangelho, pregar a boa nova. Só que o Papa Francisco ele vai mais além. Olha, nós temos que pregar o Evangelho, mas nós temos que cuidar do povo. Por isso que a atitude do Papa Francisco, quando ele iniciou o seu pontificado na igreja, na nossa igreja, ele se inclinou e pediu a bênção do povo. Então essa transcendência, esta evolução. Então as motivações foram estas e a gente achar mecanismo, daí nós vamos entender essa igreja em saída, essa igreja que sai para atrás das pessoas, esse pastor que deve sair atrás do rebanho e trazer o rebanho para a vida da igreja, não o rebanho vir, mas a gente tem que ir atrás. Quantas pessoas que não têm acesso à boa nova, à mensagem revelada. Por isso que no Evangelho sobre a exortação apostólica do Papa Francisco, ela também fala muito abrir as portas da igreja, não só uma igreja aberta 24 horas, o templo sagrado, mas por outro lado também a porta do sacramento, essa sensibilidade que nós devemos ter. Então, e aí, o que nós podemos fazer? Vamos usar de recursos, ferramentas de recursos humanos que quer queira, quer não ajuda. O próprio Cristo teve essa sensibilidade. Falo também um pouquinho a respeito do coaching, que é uma filosofia que vem ganhando espaço de desidratar a pessoa, fazer com que as nossas secretárias atendam melhor as pessoas que vão buscar informações e, por outro lado, além das informações, vão buscar o sagrado, a gente tem uma acolhida, saber orientar, conduzir. Então é importante na hora quem é secretário, quem é funcionário da igreja, ter essa noção, sacristão, tudo de uma forma diferente, porque é um trabalho específico, um trabalho hoje, diferenciado. Por exemplo, essa semana em Belo Horizonte, todas as secretárias da região episcopal que eu sou responsável, nós estamos fazendo um estudo sobre esse capítulo do coach na vida das secretárias, né? E depois também eu trabalho um outro assunto a respeito do dízimo.
Não o dízimo no sentido de captação de recursos, mas o dízimo como sendo uma pastoral de experiências. Quando eu ministrei curso em Umuarama, na Arquidiocese de Curitiba, e também uma experiência que eu tive em Borda da Mata com a pastoral do dízimo. Então, e como trabalhar isso, Dom Edson? Porque quando fala em dízimo, as pessoas já lembram em dinheiro. Como trabalhar essa dimensão religiosa aliada com o dinheiro? Isso é difícil as pessoas entenderem. Nós estamos trabalhando desde quando eu cheguei em Belo Horizonte, eu faço um trabalho da pastoral do dízimo em toda a arquidiocese, que são 286 paróquias, fora as áreas pastorais, os curatos, tudo, e a gente trabalha. Já trabalhei com os padres, já trabalhei nas foranias. Nós tivemos um congresso muito bonito, com mais de 600 pessoas. No ano passado, esse ano nós estamos no 2º congresso, mas incentivando que a igreja, as pessoas só vão ajudar, saindo daquela tradição, daquele pensamento que dízimo é enfiar a mão no bolso para doar à igreja. Não, eu vou ajudar da medida que eu tiver consciência de que eu faço parte. Então, o que nós estamos orientando nas nossas pastorais? A igreja tem que acolher bem. A igreja acolher bem as pessoas, os padres fazer uma boa homilia, a igreja ter uma estrutura física bem apresentada, quer queira, quer não, as pessoas acabam ajudando. Não, nós pedimos, tem que ajudar a igreja, gasta nisso, gasta... Não, isso o povo já sabe. Todo mundo sabe que uma instituição, ela tem os seus gastos. Não precisa ficar repetindo, gasta luz, gasta... Todo mundo sabe disso. Não, tudo, agora parte. Se aquilo ali, ela está sanando uma necessidade, quer queira, quer não precisa de eu pedir, eu mesmo vou ajudar. Por isso que a gente faz um trabalho de não se falar em dízimo nas missas, mas fala-se com as forças lideranças. E nisso, o dízimo de toda a arquidiocese já, de um ano para o outro, mesmo com essa crise, já foi mais de 10% que a gente Quer dizer, o senhor sentiu lá em Belo Horizonte, na arquidiocese, porque o resultado vem na dimensão econômica, mas não é pela dimensão econômica que nós vamos, mas acolher bem, a igreja sendo mais acolhedora, é o que eu apresento a respeito de uma gestão em relação à pastoral do dízimo, entendeu? Dízimo como sendo pastoral, não captação de recursos, que é outra coisa, totalmente diferente. Bom, tá aí, vocês estão conhecendo um pouco, um resumo aqui no nosso programa do livro Gestão Paroquial para uma Igreja em Saída, de Dom Edson Oriolo. Dom Edson, quem quiser adquirir o livro, como que faz para ter acesso ao livro? Tem, aqui em Pouso Alegre, tem vários exemplares que eu trouxe, deixei a Débora do Santo Antônio, ela é muito conhecida, ela tem vários exemplares que eu deixei com ela, quem quiser adquirir, ou então pelo site da Paulus, pode entrar lá e eles envia o livro, né? Esse livro já é o 3º que eu estou saindo, e agora já tem mais 2 aí que já está no forno. E já que o senhor está no forno, e conta pra gente como que o senhor tem esse tempo aliado aí à gestão como bispo, e também escrever, você tem que arrumar um tempo para cada coisa, então. Isso todos os padres e bispos de Belo Horizonte perguntam, né? Eu sempre gostei da leitura, sempre gostei de ler. Eu uso aquele princípio de Maquiavel. Maquiavel, ele, durante o dia, ele trabalhava, ele fazia todas as atividades. Depois, à noite, ele tomava o seu banho, colocava o seu terno, isso eu que estou fazendo uma alegoria, e ia brincar com os clássicos, ele ia ler os clássicos, né? Então, durante a noite, eu gosto sempre de poupar um pouquinho e analisar. Por isso que todos os artigos que eu escrevo, todos os livros, sempre parte de uma experiência. Eu escutei uma coisa numa comunidade, escutei uma experiência assim, eu escutei um diálogo com uma pessoa. Até poucos dias, o bispo auxiliar de Belo Horizonte terminou a reunião, ele falou assim: Dom Edson, o senhor viu que nós não estamos sabendo administrar o tempo? Eu peguei e falei assim, às vezes a gente não administra. Ele falou, por que o senhor não escreve um artigo sobre administrar o tempo? E depois, à noite, eu sentei no computador e escrevi como administrar o tempo no mundo que não tem tempo, né? Da gente aproveitar o tempo no mundo que não tem tempo. Tá aí um bom tempo para você escrever um livro, a próxima edição aí. Sim, então essa questão. Então a gente aproveita bastante, uma grande alegria poder estar aqui participando com vocês, não diretamente, mas por outro lado, muita coisa que hoje eu vivo
é a sabedoria que eu aprendi na Arquidiocese de Pouso Alegre. Eu sempre comparo, né? O carro, a gente está dirigindo o carro. Na frente é o futuro. Eu vou chegar lá, eu estou vendo. Eu estou dirigindo, é o presente. E o retrovisor é o passado. Para eu chegar no futuro, eu tenho que viver o hoje de Deus e tenho que olhar o passado. Então, essas releituras, eu estou olhando um pouquinho o retrovisor, frente ao que eu estou vivendo hoje, numa perspectiva de futuro, mostrando pistas para que a nossa igreja seja realmente um lugar do Evangelho da Boa Nova de Jesus Cristo. Bom, então hoje vocês aí de casa que acompanham o nosso programa estão matando aí um pouco a saudade do Dom Edson Oriolo. Nesse livro aqui, né, Gestão Paroquial, para uma igreja em saída, já está aí pela editora Paulus aqui na nossa região aqui do sul de Minas, e também aproveitando aí um pouco dos conhecimentos desse livro aqui, compartilhando aí com todos. Dom Edson, eu quero agradecer aí a sua disponibilidade, o seu carinho por nos receber aqui. Muito obrigado aí pela oportunidade e que todos nós possamos ser aí evangelizadores dentro dessa gestão. Não é falar assim que agora as nossas pastorais, as nossas igrejas estão sob nova gestão. Não é por aí o caminho, mas a gente usar dessa ferramenta para evangelizar, isso que é o mais importante. Então, para a gente estar encerrando o programa, eu queria que você deixasse uma mensagem final e uma bênção para os telespectadores. Agradeço a oportunidade a todos desta emissora que tem a preocupação de informar, de mostrar conhecimentos para que possam cada vez mais exercer esta missão, né? No passado falava assim, bad news are good news, então as más notícias que são boas notícias. Hoje já estou falando em fake news, então a gente fica sem saber se é bad, se é fake ou se é good. Então acho que essa emissora seja realmente uma emissora de boas notícias, isso que é o mais importante, que o bom Deus possa abençoar a todos. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Amém. Agradeço então mais uma vez Dom Edson Oriolo pela disponibilidade. Agradeço vocês aí de casa também que nos acompanharam, pelo carinho, pela audiência, e até o nosso próximo programa. Tchau!